Saúde em Seu Lar de hoje vai falar de estética facial e estética bucal. Muitas pessoas pensam que trabalhar a beleza, a estética do rosto e da boca não tem muita importância. Mas em muitos casos, pessoas que se olham no espelho e sentem uma baixa autoestima em relação ao seu sorriso, por exemplo, acabam muitas vezes se isolando de contatos de convívio social e até mesmo apresentando um quadro de depressão. Estética é também tratamento. Vocês vão poder acompanhar hoje aqui no programa. Nós vamos falar sobre esse assunto com uma especialista, que é a doutora Mariana, vai nos explicar quais são os instrumentos e os procedimentos que podemos fazer hoje para que as pessoas voltem a ter um sorriso bonito, voltem a ser felizes, a ter uma autoestima e ter qualidade de vida. Não saiam daí que nós voltamos em um minutinho. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar. E antes de começar o programa, eu gostaria muito de agradecer a todas as participações no Saúde em Seu Lar, com sugestões, perguntas. Continuem participando, que nós temos o maior prazer em responder a vocês. Tenho um prazer muito grande de receber aqui pela primeira vez a doutora Mariana Cioff, que é cirurgiã dentista, mas tem uma especialização em odontologia estética. E nós temos o prazer de conversar com ela sobre esse assunto que muitas vezes as pessoas acham que a estética facial, a estética bucal não tem tanta importância. Haja visto que, só fazendo aqui uma colocação, no Brasil 25 milhões de pessoas nunca sentaram na cadeira de um dentista nem para um tratamento, né? Mas vocês vão ver no decorrer do programa como é importante as pessoas também se cuidarem, tanto do ponto de vista curativo, quanto até da parte estética realmente, que faz uma grande diferença na vida das pessoas. Mariana, muito prazer receber você aqui, viu? E você viu aí que eu já comecei falando da importância da estética. Eu queria que você fizesse uma analogia, né, entre a estética bucal, facial, a saúde e o bem-estar e a qualidade de vida, né? Como é que essas questões estão interligadas? Boa tarde, doutora Regina. É um prazer muito grande estar aqui no seu programa. E, bom, eu gostaria de começar falando que as pessoas acham que a estética é uma coisa supérflua. E, na verdade, não é. Uhum. Então, às vezes as pessoas deixam de sorrir com vergonha, deixam de participar de eventos por vergonha de sorrir. Se isolam, né, Mariana, socialmente? Sim, se isolam socialmente, acabam se fechando em casa, enfim, são inúmeras questões relacionadas com a autoestima e isso gera futuramente uma depressão, alguma coisa assim, mais sério, pelo fato delas não interagirem e não estarem satisfeitas com o sorriso. Exatamente. Hoje a gente observa muitos casos, né, de pessoas que ficam totalmente isoladas, porque você olha no espelho, não estão felizes com e não gosta do que está vendo. Isso gera o quê? Depressão, as pessoas são tristes, isolamento social. Realmente tem toda uma questão aí que envolve essa situação. Uhum. Mariana, quais são assim os procedimentos hoje estéticos mais comuns na odontologia? Quais são esses procedimentos que fazem essa diferença na vida das pessoas? Hoje, a odontologia estética, ela está dividida em estética oral, que é a estética dentária, e a estética facial, tá? Uhum. Dentro da estética oral, a gente pode falar das lentes de contato dentais, que é o foco hoje, é o que está mais em alta, em evidência, sim. São as lentes de contato ou as facetas de porcelana, né? Uhum. Substituições de restaurações antigas, de amálgama por resina, tá? O clareamento dental, que é uma coisa bem comum hoje, né? E dentro da estética facial,
a gente vê os procedimentos estéticos de face, né? Então, bichectomia, a aplicação de toxina botulínica, os preenchimentos faciais, os fios de PDO, enfim. Tá, nós vamos falar um pouquinho de Sim. cada um. Então, tem um arsenal aí bem grande, Tem bastante coisa. Bastante coisa para fazer. Eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu acho que é interessante. Os tabagistas, as tabagistas, né, também, se resolverem, olha, que os dentes ficam completamente amarelos, né? Sim. E é muito complicado. Tem como resolver isso? Sim. Com clareamento ou só com as lentes? O clareamento ele não vai ser suficiente. Tá. Porque aquela pigmentação do tabaco, do cigarro, ela fica aderida ali na superfície do esmalte, né? E isso não acontece nas cerâmicas. A cerâmica ela não absorve nenhum tipo de pigmento. Certo. Então ela não mancha, ela não pega pigmento de vinho, de açaí, nada, de cigarro, nada. Ela fica exatamente da cor que ela estava no dia da cimentação. Então em dente natural existe essa alteração, em dente de porcelana não. Não existe. Você quer falar sobre cada um agora? Por exemplo, você citou várias coisas. Vamos começar pelas lentes, que hoje tá super, né? Todo mundo aí colocando lente, vou colocar lente, gostaria de colocar lente, né? O que são essas lentes exatamente? As lentes, elas são pedaços de cerâmica, né? São capas de cerâmica, de porcelana, e são feitas à mão de acordo com a necessidade do paciente. Elas são feitas individualmente. Então, essas lentes a gente faz um planejamento todo do paciente, a gente faz um planejamento de oclusão, faz um estudo mesmo da arcada do paciente para saber se ele está apto ou não a fazer esse tipo de tratamento. Mas, basicamente, elas são capas de cerâmica que a gente faz, que a gente cola na superfície do dente e fica de forma definitiva. Isso que eu ia te perguntar. De repente você está comendo algo mais assim duro, caia. Não, isso não tem. Na não verdade, tem como. existe um certo cuidado, né? Então, por exemplo, o paciente que tem lente de contato, ele não pode abusar, comer uma maçã do amor com o dente da cerâmica. Então, pode se alimentar normalmente, né? Mas evitar fazer o movimento de puxar para não ter nenhuma fratura. Tá. Agora, você fala, qual que é a diferença das lentes de contato e da faceta de porcelana? Tem uma diferença? Sim, basicamente, Regina, a espessura, tá? As lentes de contato, elas são ultra finas. Então, elas têm uma espessura de 0,3 a 0,7 milímetros. Elas não chegam a ter 1 milímetro de espessura. Já as facetas já são estruturas mais robustas. Elas são mais espessas. Então, por isso que a gente chama de faceta. Então, a indicação depende de cada pessoa? Sim, sim. O paciente que tem Você indica, não, você pode colocar lente, não, você vai colocar facetas, é isso? Geralmente o paciente que tem já restauração antiga, que já tem faceta de resina, que já tem tratamento de canal, a gente precisa fazer uma espessura maior para poder compensar a cor do dente no fundo, né? Então ela precisa ser mais espessa. Agora a lente de contato, ela é só para corrigir algumas imperfeições de formato, de tamanho, de cor. Uma pessoa que tem, por exemplo, alguma alteração aí temporomandibular, né? Sim. Tem mordida cruzada e uma série de coisas. Ela tem que tratar isso primeiro através da ortodontia, por exemplo, para depois fazer a colocação, fazer essa estética com lente? Sim, é super importante, antes de qualquer início de tratamento, a gente definir e estudar a oclusão do paciente. Primeira coisa de tudo é a oclusão. Então, a gente faz uma moldagem do paciente, monta em articulador, faz os estudos e vê se ele pode ou não. Se ele puder, tudo bem, porque tem paciente, Regina, que é irredutível. Eu não quero usar aparelho em hipótese alguma, porque eu já tenho 40 anos, eu não quero passar por isso e não faz. Então, quando ele aceita um tratamento, depois ele vai usar uma placa para poder dormir e evitar alguns impactos à noite, enquanto ele está dormindo, né? Mas pacientes com mordida cruzada, eles tendem a mastigar mais de um lado. Então, tem que ter um cuidado específico com isso. Com isso, né? Isso. Então, porque realmente a questão da ortodontia não é fácil. Eu que o diga. Bem, Mariana, nós vamos para o intervalinho rapidinho, já voltamos aqui para você falar mais sobre esse assunto, inclusive aqui
mostrando aqui como é feito o procedimento, tá bem? Sim. A você, quero convidar para assistir o programa todo sábado, 1h15, aqui pela TV Alterosa. O que nós queremos é fazer diferença na sua vida. Volto em 1 minutinho. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar. Estou aqui com a doutora Mariana Sioff, que é especialista em odontologia, estética, facial, bucal. Estamos aqui conversando sobre as lentes, né? As lentes de contato, que hoje realmente está aí aflorando, todo mundo quer por essas lentes. Antes da gente entrar no procedimento, por exemplo, eu coloco a lente, eu posso comer torresmo, eu posso comer amendoim, apesar que não é muito bom para a saúde, né? Mas a gente pergunta, né? Porque tem pessoas, a gente tem que perguntar o que as pessoas querem ouvir. Posso comer, né? Não vai me fazer isso... Não vai mais comer seu amendoinzinho. Não, você pode comer. Pipoca. Pode comer normalmente, tá? Só que vai evitar as regiões, né? Fazer movimentos de puxar com os dentes da frente, para não acontecer de ter uma lasquinha, alguma coisa. Se bem que uma lente de contato, depois que ela é cimentada em dente natural, ela fica muito mais resistente que o próprio dente natural. É isso que eu ia te perguntar. Tem resistência? Sim, muita. E a durabilidade? A durabilidade, ela é muito boa. Né? Você não precisa substituir elas a longo prazo. Não. Se você fizer um cuidado, ter visita a cada 6 meses no dentista, ele vai analisar, vai olhar se tem alguma trinca. Mas depois que ela é cimentada, não tem o problema mais. Sim. Tá, agora eu estou curiosa para ver como é que faz isso. Explica pra gente como é que é o procedimento. Eu estou vendo aqui que você tem aqui como é que vocês chamam isso tecnicamente? Esse é um modelo de gesso. Modelo de gesso. Inicialmente, né, a gente faz uma consulta. Pode mostrar ali, viu, Mariana? Aí. A gente faz uma consulta inicial, né? Certo. Com o paciente. Nessa consulta, a gente faz fotografia, faz planejamento dele, pode fazer um planejamento digital para mostrar como é que sim, eu ia te perguntar. Digital. Sim, tem 2 tipos de planejamento. O planejamento digital e o planejamento que a gente já faz há bastante tempo, porque esse digital é uma coisa mais conservador, né? É uma coisa que existe já tem mais tempo, né? E o digital, ele é mais recente. E é mais preciso, não é não? Sim, ou não? O digital... Ou sim, não? Os 2 são precisos. Tá. Hoje a gente usa material para moldagem, que são as siliconas de adição. Essas siliconas, elas não distorcem com o passar dos dias. Tá. Então, o protético, ele recebe a moldagem da mesma forma que eu tirei no dia da consulta. Entendi. Entendeu? Então, a gente faz uma moldagem inicial. Esse aí, por exemplo, o que é? É uma moldagem? Essa é a boca do paciente o dia que ele chegou. Até que não está tão feio, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Aí. Então, essa moldagem é a situação inicial dele. Ali, ó. Pode mostrar ali, então, para as pessoas verem. É o início. Sim, é o início. Tá. Então, ele tem um diastema, que é esse espacinho que está aqui no meio, né? Tá. Ele tem uns dentes que são maiores que os outros. Ele tem um problema na arcada aqui um pouquinho inclinada, né? Então, qual que é a queixa principal? A maioria das vezes é o diastema. Que é essa separação dos dentes. O espaço entre um dente e outro. Sim. Tá. Então, a gente faz essa moldagem e a gente encaminha para o laboratório de prótese. Tá? Então, o protético, ele me devolve com uma escultura em cera. Tá. Então não coloca. Essa parte verde são as lentes? Não, isso aqui é apenas o planejamento. Só o planejamento. Tá. Nesse caso aqui. Claro, né, gente, que não vai ficar verde, essa questão esquemática que eu perguntei, a pessoa ficar os dentes verdes. Ele fez um planejamento em cera para mostrar como ficaria o projeto do sorriso dele, a escultura do sorriso. Entendi. E com base nessa escultura em cera, ele me envia uma guia, eu coloco uma resina. E essa resina eu coloco na boca do paciente. Certo. Então, sem fazer desgaste nenhum em dente, ele consegue ter esse formato reproduzido em boca. Fica harmônico, né? Fica harmônico. Harmônico. Equilibrado, né? Um sorriso bem equilibrado. E com base nesse planejamento, Regina, eu faço todo o tratamento das lentes. Por quê? Porque é com esse enceramento diagnóstico aqui que eu faço o mock-up, que é o teste dos dentes antes de fazer qualquer desgaste, tá?
Porque antes de tirar, você tem que fazer um desgaste? Sim, antes de cimentar as lentes, eu preciso antes de fazer... tirar, não, antes de você colocar a lente. Fazer um desgaste pequeno, bem superficial, por duas razões. Primeiro, para o paciente não ficar bicudo, com volume muito grande. Isso é importante, né? Porque senão vem uma capa de porcelana em cima de um dente natural, ele vai ficar com volume no lábio. E tem uma outra razão também, para criar uma retenção para as lentes ficarem cimentadas ali. Tá? Então, existe uma porosidade no esmalte, ela vai ficar cimentada. Nós vamos mostrar agora aqui um antes e um depois, para as pessoas entenderem, certo? Vou mostrar o antes e depois, bem legal. O antes e depois, para as pessoas entenderem o que é como estava antes e depois. A situação inicial e a situação final, depois da cimentação. Como vocês estão vendo aí, né, estamos mostrando para vocês um antes e um depois. De lente de contato. Quanto tempo todo esse procedimento? Então, eu vou lá, te procuro, doutor, eu quero fazer, quanto tempo? Regina, em média, 4 consultas. Então, a primeira consulta, eu gosto de marcar um intervalo de 1 semana para o técnico em prótese me devolver esse trabalho. Eu já faço a prova. Na mesma consulta das provas, eu já faço os desgastes e a moldagem. Se tudo correr bem, na outra consulta, dali uns 10 dias mais ou menos, eu já faço a cimentação. Tá? Então, lógico que tem procedimentos digitais, né? Se a gente fizer pela técnica digital, com scanner, eu faço os preparos, faço o escaneamento e o laboratório já recebe o arquivo todo digitalizado e no laboratório existe uma máquina, que é uma fresadora. Então, ela já faz as lentes, a própria máquina. Então, esse trabalho é bem mais rápido. Mas então, é diferente. Um mês, mais ou menos? Geralmente, 3 a 4 semanas. 3 a 4 semanas. Sim. Bom, e você citou ali um outro tipo de procedimento, que é a toxina botulínica. Sim. Mas a toxina não é só para tirar as rugas? Sim. Na verdade... enxaqueca também hoje está usando, né? A toxina botulínica, ela tem a indicação terapêutica e a indicação estética. Né? Dentro da odontologia, nós somos capacitados a fazer os 2 tipos. Porque a toxina botulínica, ela tem, além do efeito estético de paralisar ali as rugas dinâmicas e amenizar as rugas estáticas, né? A gente tem uma indicação muito importante que é para tratar o bruxismo. Que interessante. A toxina botulínica, ela tem um efeito ali de 4 a 6 meses. Né, de ação. É como a estética, né? Cada 6 meses tem que fazer. Ela tem um tempo de ação ali inicial, no primeiro mês, depois da aplicação, depois ele vai diminuindo o efeito até dar 6 meses, né? Certo. É lógico que cada paciente reage de um jeito. Paciente que é atleta, o efeito é menor. Paciente que fica mais tempo no sol, o efeito é menor. Paciente muito expressivo, o efeito é menor, tá? Mas você aplica onde? A gente... Qual local aplica? Aqui? Para terapêutico? Para terapêutico, para o bruxismo. Para o bruxismo, é interessante. A gente aplica na região de masseter. Aqui. Então, a gente pede para o paciente morder. O masseter, ele tem uma hipertrofia ali. Quando ele morde, ele salta. É bem ali que a gente faz a marcação. Tá bem. Então, aplica uma quantidade certa de unidades ali para diminuir a função do masseter. Porque essa questão do bruxismo é complicado, dá um desgaste nos dentes terrível, né, Mariana? E é uma forma muito boa de prevenir problemas futuros de articulação temporomandibular. Muito bom. E agora, e a bichectomia? É tirar a bochecha? Basicamente, sim. Né? A bichectomia é um procedimento cirúrgico, mas nada de cirurgia hospitalar, nada. É tudo feito dentro do consultório. Dentro do consultório. É uma incisão dentro da bochecha ali, próximo à glândula parótida, e a gente faz a remoção da bola de Bichat, que é uma bolinha de gordura. Então, com esse procedimento, a gente marca essa parte da região do zigomático aqui e deixa o rosto mais afinado. Com aquele rosto de Gisele Bündchen. Mas isso aí você está falando, então, no visagismo. Sim, sim. Aí é toda a questão do... Mas além dessa função da estética, tem muito paciente que morde a bochecha. Então tem essa parte muito gordinha aqui, então sem querer às vezes morde, à noite aperta os dentes ali, acaba beliscando a bochecha. Tem muito isso, mano? Muito. Que coisa, hein? Então é super indicado. Né?
Então, é uma indicação. Ia ser feito no consultório, com anestesia Anestesia local e o pós-operatório é igual um pós-operatório de terceiro molar, de siso, né? Ah, tá. Então, fica uns dias roxinho, fica inchado, mas depois ele vai diminuindo e com 15, 20 dias já está com o efeito todo já. Tá bonito. Há uma pergunta em relação às lentes, né? Dói para fazer esse procedimento? Regina, as pessoas têm dor? Todo procedimento é feito com anestesia local, tá? O paciente não pode sentir dor em hipótese alguma. Por mais que os desgastes sejam mínimos, a gente evita de qualquer forma que o paciente sinta dor. Então, porque na hora de desgastar o dedo, deve doer. Pode ser que tenha paciente que tenha sensibilidade, né? Congelado, com vento. Então, a gente anestesia para não ter perigo. Você faz aqueles bloqueios? A anestesia infiltrativa, né? Na região que a gente vai fazer os desgastes e a moldagem. E é super tranquilo. Super tranquilo, né? Quanto tempo demora o procedimento da instalação das lentes? Da instalação da consulta? Quando você vai instalar as lentes, quanto tempo tem que ficar ali? Com a boca aberta? Com a boca aberta, para ser mais exato. Depende muito da quantidade de dente que vai fazer. Ah, não. Quer dizer que tem alguns dentes que você não faz? Sim. Você escolhe os dentes, mas isso não dá uma alteração de cor? Geralmente, na consulta do planejamento... Você faz só na frente, que a pessoa ri, fica bonita, atrás deixa... Basicamente funciona assim, porque quando a gente pede para o paciente sorrir, faz as fotos, faz foto de frente... Aí você vê até onde abre, né? A gente vê até onde vai a arcada. Tem que fazer tudo, né? A gente vê aonde vai a curva do sorriso e faz. Geralmente os pacientes fazem de 8 a 10 lentes. Tem paciente que prefere fazer na arcada inferior também, porque tem alguns dentes que estão irregulares ali, né? Então, depende muito. Eu achei que tinha que fazer em todos os dentes. Mas a cimentação mesmo, que é a consulta final, mais ou menos umas 2 horas já dá para instalar tudo. Mariana, nós estamos no finalzinho do programa, mas acho que deu para as pessoas entenderem. Eu só queria que você falasse rapidinho os cuidados pós esse tratamento, pós você fazer todos esses procedimentos. Quais são os cuidados? Tem que sempre estar indo casa com você, quer dizer, sempre tem que estar indo lá. Como é que funciona? Sim, o paciente a cada 6 meses tem que fazer uma visita regular, né, ao dentista, como se não tivesse lente de contato. Por quê? Esse cuidado é importante, principalmente em relação à higiene, porque a falta da higiene é a única coisa que pode fazer uma lente de contato descolar. Tá? Então, fazer sempre uma limpeza frequente no dentista e checar a oclusão, que é importante. Tem que sempre estar tirando. Sempre fazer a limpeza do tártaro, a remoção, porque o tártaro e a placa bacteriana, eles causam a gengivite e a periodontite. Exato. Então, para não evoluir para um caso de periodontite também, tem que fazer essa visita frequente ao dentista, né? Tá. Então, casa, né? Casa com o dentista. Na verdade, a gente casa mesmo, né? Sempre tem que estar no dentista. Mariana, eu acho que deu para as pessoas entenderem. Eu gostaria de parabenizar pelo seu trabalho, que Deus continue aí iluminando, que você deixe as pessoas cada vez mais bonitas, com um sorriso lindo, tá bem? Muito bem-vinda, né, ao programa, obrigada. Mais uma vez, e que Deus abençoe o seu caminho. Tá muito bem? Obrigada pelo convite. A você quero agradecer o carinho pela audiência do programa Saúde em Seu Lar e dizer que nós contamos com vocês e podem contar conosco. Até a próxima semana, claro, se assim ele permitir. Até lá!